Bom, sejam todos bem-vindos à nossa nova sessão, a sessão de hoje de estudos do Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos estudar, seguindo a segunda parte, do Livro dos Médiuns, das Manifestações Espíritas, o capítulo 11º, da Sematologia e da Tipologia. Nós vamos entender o que é essa linguagem dos sinais, das pancadas, e também a tipologia alfabética. Nós vamos entrar nesse tema. Hoje, dia 8 de setembro de 2021. É muito interessante esse capítulo, esse momento do nosso estudo, para ver como é que começou a comunicação dos espíritos, que não foi nada tão fácil, como a gente vai poder perceber. Então, Kardec ele vai explicando para a gente que as primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas, ou da tipologia. Tipologia é uma palavra que foi adotada, ela vem do grego, tipto, que é pancada, batida, é um som, e logos, que é linguagem. Então, compondo esses dois pedaços da palavra tipologia, nós temos método de comunicação obtida por expressões representadas por certa sequência de batidas. Então, de acordo com a sequência de batidas que se convenciona, aí vai ter a comunicação dos espíritos. Então, num plano, os espíritos, e nós aqui, no plano material, então, através dos médiuns, os ruídos se fazendo um entender o outro. No caso, os espíritos se fazerem entender através das pancadas, do som. Então, quando a gente ouvir falar em tipologia, a gente já sabe que é a comunicação através de batidas, de pancadas. Essas assim, que vem o som de bater na madeira, mais ou menos isso. Os recursos que oferecia por esse meio primitivo, olha que interessante. Então, quando ele escreveu, ele já estava deixando essa fase das batidas, porque já estava numa outra fase, muito mais elaborada. Então, os recursos que oferecia esse meio primitivo eram muito limitados. Prática que se ressentia de estar na infância, tudo se reduzindo nas comunicações a respostas monossilábicas, por sim ou não, mediante convencionado número de pancadas. Então, era na base do sim ou não, não era uma conversa. Então, as pessoas perguntavam, o espírito dizia sim ou não. Então, vocês imaginam como ia longe uma conversa dessa. Imagina a gente conversar com alguém que só sabe expressar sim ou não, apesar de não entender a pergunta e querer dar a resposta. Então, a gente elabora a pergunta toda, e você é um homem? Uma pancada, sim, por exemplo. Você é uma mulher? 2 pancadas, não. E assim vai. A sua profissão é tal? Imagina, isso vai longe, Mais tarde foi aperfeiçoado, como já dissemos. De 2 maneiras se obtêm as pancadas com médiuns especiais. Que médiuns especiais são esses? Médiuns de efeitos físicos. Porque ainda hoje, esses médiuns não são tão frequentes, que doam um material chamado depois, muito depois, não na época de Kardec, chamado de ectoplasma. E através desse material, os espíritos trabalham, e convertem isso em algum tipo de energia, de som, por exemplo. Então, as batidas. Esse modo de operar demanda certa aptidão para as manifestações físicas. E nós vamos ver que tipo de aptidão. Bom, aptidão a gente sabe que é efeito físico, mas vamos ver como é que eles trabalham isso. A primeira, a que se poderia chamar tipologia por meio de básculos. Básculo é assim, tudo que é basculante, assim, é móvel, Então, a porta é um tipo de basculante, só que ela está na vertical. Mas se deitar ela fica subindo e descendo. Então, imagina uma porta que está abrindo e fechando para baixo. Então, tem no piso um buraco, e não na parede. E essa
báscula, né? Essa porta fica subindo e descendo, e cada vez que ela desce, ela bate. Então, as mesas eram adaptadas dessa maneira. Uma parte da mesa ficava presa e a outra, por uma dobradiça, alguma coisa assim, e a outra ficava livre. Então, os espíritos batiam a mesa. Então, faziam tudo. Imagina como seria hoje, tantas casas espíritas, se tivesse uma vizinha da outra, seria a maior batuque, né? A maior batedeira lá de sons, né? Porque era a maneira que se comunicavam os espíritos. Então, usando essa báscula, né? Então, a primeira que se poderia chamar tipologia, por meio de básculos, consiste do movimento da mesa que se levanta de um só lado e batendo com um dos pés, né? ou com os dois, que seja, mas ele fica fazendo esse movimento. Basta para isso que o médium põe a mão na borda da mesa. Então, o médium, de efeitos físicos, colocava a mão na borda da mesa e ela ficava batendo ao som, né, quer dizer, à mercê das perguntas que se faziam. Caso queira conversar com determinado espírito, será necessário evocá-lo. Então, pediam para que o espírito viesse na reunião. No caso contrário, manifesta-se o primeiro que chegue, ou que tenha o costume de comparecer. Então, faziam a reunião, se queriam um determinado espírito, falar com ele, que era conhecido do grupo, que desencarnou, estou dando um exemplo, né? Aí faziam esse tipo de solicitação, de evocação, aí vinha o espírito. Se não, fazia a reunião e quem chegasse se comunicava, ou ainda aquele que sempre vinha e se comunicava. Tendo convencionado o código, por exemplo, que uma pancada significará sim e duas não. Uma convenção que deram lá. Era o código, sim ou não. Uma pancada sim, duas não. Indiferentemente, o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Então, mas era a pergunta cuja resposta seria sim ou não. Veremos adiante quais as que devem ser evitadas. Então, mais para frente, Kardec orienta o tipo de pergunta que se deve fazer para os espíritos. Não é de curiosidade, é de estudo, é de algo que venha acrescentar alguma coisa para o grupo, né? Isso a gente vai ver mais para frente. O inconveniente está na limitação das respostas, ou é sim ou é não, né? E na dificuldade de formular a pergunta de modo a dar lugar a um sim ou um não. Então, tinha que elaborar a pergunta cuja resposta seria sim ou não. Então, essas eram as dificuldades. Como elaborar a pergunta? Mas que pergunta que eu vou fazer? Né? É meio que uma adivinhação. Suponhamos que se pergunte ao espírito o que deseja, ele não poderá responder senão com uma frase. E ele só sabe responder sim ou não. Então, no lugar disso, no lugar de o que deseja, tem que falar, você deseja isso? E descreve o que é que ele deseja. Ele vai falar, não. Deseja aquilo? Sim. E assim por diante. Uma adivinhação. Então, vocês imaginem como ele chamou desse estágio primitivo da comunicação dos espíritos, como era difícil, né? Agora, eu me lembrei, enquanto estava falando ainda estava pensando isso, eu pensei em Heráclito, né? Heráclito era aquele Heráclito de Éfeso, né? Que era aquele pensador, filósofo, né? Que viveu 500 anos, mais ou menos, antes de Cristo, ele é antes de Sócrates, e ele dizia, atribuído a ele, que dizia assim que tudo está em movimento, tudo flui, né? Não tem nada que seja parado para sempre, o perene da maneira assim, estagnada, né? Não, está tudo em movimento. Então, atribui-se a ele que um homem não navega no mesmo rio duas vezes, porque as águas passaram, agora são outras águas, né? Ou então dizem, um homem não se banha, ou diziam, né, que ele disse isso, um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, né?
porque ele já não é mais nem o mesmo homem. Ou seja, depois ele vai, toma banho, né? Passa um tempo, não importa o tempo que for, quando ele for tomar banho de novo, o rio já não é mais o mesmo, assim como ele não é mais o mesmo, porque ele acrescentou alguma coisa. Então, tudo está em movimento, tudo está se transformando, né? E isso vale também para a doutrina dos espíritos, quando eles falam das comunicações. E aí também eu me lembrei que nos anos 50 tinha um espírito que se manifestava através de um médium chamado Zé Arigó, que fazia cirurgias através da mediunidade dele. Então, o espírito, chamado Dr. Fritz, ele fazia as cirurgias. E ele cortava, fazia cortes, incisões, tinha sangramento, tinha tudo, com faca enferrujada, tesoura enferrujada, tudo. E hoje, o mesmo Dr. Fritz, ele faz cirurgias através de alguns médiuns conhecidos, tem lá no Nordeste, lá no Piauí, que ele faz, né, através dele, Paulo James, né, o nome, e do médium. E ele não se utiliza de cortes. Então, a gente nota que no plano espiritual também as coisas progridem, também elas evoluem. Mas fala assim, como é que é isso? Como é que evolui? Sim, evolui. E o próprio chamamento, na época, lá nos anos 50, era importante que desse aquele impacto. E talvez, por isso, os espíritos se utilizavam daquele método de cortar, né? De fazer incisões, né? Costurar. Hoje, os espíritos trabalham, muitos, né? Hoje, o mesmo espírito que trabalhava naquela época, com incisões, trabalha hoje no perispírito. Então, tudo está evoluindo. E o próprio espírito, um outro espírito que faz esse mesmo tipo de cirurgia, ele fala que muita coisa se evoluiu. E tem coisa que o que se utilizava, muito similar ao que se utilizava no plano material, já não se utiliza mais. O PET scan, por exemplo, já não se utiliza um outro método, um outro equipamento. Então, no mundo espiritual também as coisas vão progredindo, vão evoluindo. Então, vocês imaginem lá, quando começou, né, a revelação desse mundo espiritual, dessa maneira, né, através de Kardec, trazendo para Kardec essas informações, como a coisa era tosca, né? Como era primitiva, como ele falou ainda, né? Mas vocês vão ver a evolução disso aí, o que ainda representa, né? É notável que quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica. Nossa, mas peraí, a gente nem vê o espírito, mas está vendo que mímica é essa, né? Aí ele fala, isto é, exprime a energia da afirmação, da negação, pela força das pancadas, a ênfase que ele dá. Também exprime a natureza dos sentimentos que o animam, a violência, pela brutalidade dos movimentos, a cólera e a impaciência batendo repetidamente fortes pancadas, como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a tirar ao chão a mesa. Então, essa mímica que ele fala é a expressão do visual, né? E o que era o visual? Era a mesa. O que era sensível? O ouvido, né? Então, as batidas. Então, aí a gente nota também que é o tipo de espírito que está se comunicando através das pancadas. E aí a gente se lembra da escala espírita. Então, o espírito, assim, a condição moral dele, a condição evolutiva dele. Então, ele exprime através da comunicação dele. Então, mesmo nessa época, onde não havia o espírito falando diretamente, né, nesse momento em que Kardec está descrevendo, era através do ruído que ele fazia, ele impunha essa ênfase, o sentimento que ele estava tendo, né? Se é amável e delicado, também o contrário funciona. Inclina a mesa no começo e no fim da sessão,
ao modo de saudação. Então, a educação dele, ele mostra. Por isso a gente lembra, nesse trecho do estudo, da escala espírita ainda. Se é amável e delicado, já falei isso aí, né? Se quer se dirigir diretamente a um dos assistentes, encaminha a mesa para ele com brandura, ou violência, conforme deseja testemunhar sua afeição ou antipatia. Então, se ele quer demonstrar afeição, vai com brandura. Se ele quer mostrar antipatia, a mesa vai como se fosse atropelar o assistente ali, quem estiver na reunião, para demonstrar antipatia. Então, essa é propriamente falando a sematologia, que é dos sinais. Então, aqui ele explica, né, que vem do grego, né, semate, que é semato, e sinal, que é logos, né? Desculpa, que o sinal é o semato, e logos, que é a linguagem. Então, método de comunicação representado por sinais. A tipologia é uma variante da sematologia, no caso, usando exclusivamente batidas como sinais de expressões. Então, tipologia, ruído. Sematologia, movimento. Apresentação, ou a representação através do movimento. Oi? Alguém abriu o microfone? Gostaria de falar? Então, na frase, esta é propriamente falando a sematologia, essa que ele estava falando, que faz a mesura, que vai lá e inclina a mesa como se fosse uma saudação ou se despedir, né? Então, essa é a sematologia, que é a comunicação por sinais, né? Ou a linguagem dos sinais, né? Como a tipologia é a linguagem das pancadas. Então, uma é sinal, uma é visual, tá? E a outra é ruído. Então, quando a gente escutar, né, ouvir falar em sematologia, lembra no movimento como forma de comunicação. E tipologia é a batida, é o ruído, né, como sinal de como faz a comunicação, né? Eis aqui um exemplo notável do uso espontâneo da sematologia. E ele conta, um dia, na sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam com as manifestações, um senhor do nosso conhecimento, alguém conhecido lá, recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesa que se servia para as experiências veio repentinamente se colocar ao seu lado, que nem um cachorrinho, imagine. Ali todo mundo reunido, dali a pouco tinha médium, tinha tudo, estava tudo ali pronto para começar, né? Aí vem a mesa e se posiciona do lado desse senhor que estava lendo a carta. Ele termina a leitura da carta, né? Foi colocar sobre outra mesa do outro lado da sala. A mesa o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Surpreendido com essa coincidência, porque a mesa não conseguia exprimir o que ela queria dizer, mas ela estava demonstrando alguma coisa. Então, como aconteceu isso aí, a pessoa que recebeu a carta calculou que havia alguma relação entre a carta e aquele movimento. E então ele perguntou para o espírito, que respondeu ser o nosso espírito familiar. Então ele tinha um vínculo com aquele grupo, com aquela comunicação na carta, que era uma carta do grupo, né? Como ele falou, uma comunicação de Kardec, né? E aí, informado do ocorrido, perguntamos a esse espírito, por nossa vez, qual o motivo da visita que ele havia feito àquele senhor. Então, num outro lugar, foi pedido, né, foi evocado o espírito e foi perguntado. E a resposta foi: é natural que eu visite as pessoas com as quais eu tenho relações, a fim de poder dar avisos necessários, se for preciso, tanto para você, Kardec, como para elas, as outras pessoas que ele tinha essa simpatia, essa relação. Então, é evidente que o espírito quis chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de cientificá-la, de provar, demonstrar que ela estava lá. Um mudo
não teria se conduzido melhor. Quer dizer, um encarnado mudo não conseguiria falar tanto do que a comunicação desse espírito. Bonito, né? Esse exemplo que Kardec dá, né? Agora vai passar por uma fase, uma outra fase. Então, não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse e enriquecesse com um meio de comunicação mais completo. Olha só, olha o grande passo que deram, né? O da tipologia alfabética, que consiste nas letras do alfabeto serem indicadas por pancadas. Imagine o trabalho que dava isso. São 26 letras do alfabeto, né? Se não foi incluído mais nenhuma, tal, mas o português tem 26 letras, né? Então, a pessoa ia falando A, B, C, D, tal, aí parava. Dava batida, era aquela letra. Pronto, aí preenchia. Depois, de novo, A, B, C, D, outra pancada, ia preenchendo. E depois eles iam até tentando adivinhar o restante, porque na metade da letra já dava para tentar ir mais rápido, né? Como era isso que faziam. Ou então abreviar, como isso também faziam. Podemos, então, obter palavras, frases e até discursos inteiros. Mas imagina o tempo que leva a fazer um discurso inteiro, né? De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quanto forem necessárias para indicar cada letra. E tem isso também. O número de pancadas dava letra. Então, uma pancada A, duas pancadas B, 3C, 4D, e assim ia, né? Que é o que ele fala. Uma pancada para A, duas pancadas para B, e assim por diante. Enquanto isso, uma pessoa irá escrevendo as letras à medida que forem sendo designadas. O espírito faz sentir que terminou, ele avisa quando terminou, usando de um sinal que tenha sido convencionado. Sei lá, se ele bater rapidamente 5 vezes, né? Pronto, acabou a mensagem. Então, aí as pessoas estavam aptas a ler a mensagem. Mas tem as dificuldades. Então, como se vê, esse modo de operar é muito lento e consome longo tempo para as comunicações de certa extensão. Entretanto, há pessoas que têm tido a paciência de se utilizarem dele para obter ditados de muitas páginas. Vocês imaginam se Chico Xavier escrevesse esse monte de livro que ele escreveu através das pancadas? Por isso que eu lembro, né? Lembramos que as coisas evoluem. Então, a psicofonia, a gente entende perfeitamente o que o espírito quer dizer ao vivo, né? Literalmente, ele vai falando as frases, ele vai falando, a conversa se desenrola. Ou então a psicografia, que é a que Chico utilizava, e tantos outros médiuns, Divaldo, tal, né? E Ivone Pereira. Então, vai escrevendo aquilo que o espírito quer dizer. Imaginem escrever 400, 500 livros na base da pancada. Ele tinha que viver quantos séculos para poder preencher tudo isso? Porque levava tempo. Então, como Kardec falava, tem pessoas, entretanto, tem pessoas que se utilizam desse método para obter ditados de muitas páginas. Porém, a prática levou à descoberta de abreviaturas. Olha aí, um outro passo, né? Uma evolução. Abreviar. É que nem aquela, como é que chama? Estenógrafa, né? Aquilo lá são abreviaturas, né? Aquelas, porque não dá para acompanhar todas as letras. A estenografia é tudo na base da abreviatura, que permitiram se trabalhar com maior rapidez. A de uso mais frequente consiste o experimentador em colocar diante de si um alfabeto e uma série de algarismos indicadores das unidades. Então, ficava ali na frente e a pessoa indicando, e aí a pancada, de acordo com ele indicava, tinha pancada, então já era um outro avanço. E as crianças, na brincadeira do copo, também aprenderam isso aí, rapidinho, né? Colocar as letras lá e ficar, para formar o nome do futuro marido, do futuro namorado, de quem, enfim, aquelas coisas lá que alguns de nós já soubemos como é que se fazia, né? Estando o médium à mesa,
Outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto quando se tratar de obter uma palavra ou uma série de algarismos, se for um número. Apontada a letra que serve, a mesa por si mesma bate uma pancada e se escreve a letra. Então vai o anotador lá, né? Recomeça-se a operação para obter-se a segunda, quer dizer, a próxima letra, depois a terceira letra, e assim sucessivamente. E aí vai se formando as palavras. Então é um avanço. Tem até um nome isso aí, eu me esqueci o nome dessa. Uns até, inclusive, são discos, né? Que vai virando e vai para facilitar, né? Com as letras ali e os números. Aqui nos Estados Unidos foi desenvolvido isso, né? Se tiver havido ao engano em alguma letra, o espírito avisa, o espírito previne, fazendo a mesa dar repetidas pancadas ou produzir um movimento especial e recomeça-se. Então é nessa base do, né? Se tem alguma coisa errada, o espírito avisa. E aí volta tudo de novo. Então despreza aquela letra e começa outra de novo. Com o hábito, chega-se a andar bem depressa. Mas imagina depressa, ainda é muito lento, né? Mas adivinhando o fim de uma palavra, começada, e com a qual se pode atinar pelo sentido da frase, é como, sobretudo, se consegue abreviar muito da comunicação. Então, nessa adivinhação, tentando preencher, né, o que falta, né, para completar a frase, então as pessoas já vão adquirindo essa habilidade e tudo. Mas ainda assim, leva tempo. Havendo incerteza, pergunta-se o espírito se foi esta ou aquela palavra a que ele quis empregar. E o espírito aí sim responde sim ou não. E isso foi o nosso tema de hoje. Então, a gente vai seguir ainda com mais uma, para que a gente complete esse capítulo da sematologia e da tipologia, né? Na próxima semana a gente vai estar falando justamente desse tema. Oi, Kátia. Você por aqui? Que bom. Luiz, eu fico pensando, se nesses processos iniciais, se já existiam médiums, né? Porque para ver esses fenômenos teriam que haver os médiums. Por que não foi escolhido, será, esses modos tão rudimentares de início e não, assim, logo algum outro tipo que fosse mais efetivo? A mediunidade da psicofonia, da intuição, todas essas mediunidades que a gente já conhece, elas já existiam, né? Muitas pessoas se manifestavam dessa maneira. Então, muitas pessoas faziam isso, mas isso tem relatos bíblicos, tem relatos, né, em muitas partes, né? Mas eram raros, não era não era assim tão divulgado. Quando se começou isso dessa maneira rudimentar, foi para chamar atenção. Então, as mesas girantes foi a maneira que os espíritos adotaram para que houvesse esse impacto. Então, ela começou como brincadeira. Imagina se uma pessoa começasse, eu estou agora também, sabe, tirando conclusão, tá? Uhum. Imagina se começasse a psicofonia do nada, as pessoas começarem a falar de assuntos que não tinha nada a ver, falar de coisas que talvez fossem impróprias, tudo. Ia ser a maior internação de gente nos manicômios aí, né? Ia ser. Com certeza. Então, eu imagino que os espíritos escolheram essa forma para chamar atenção e era um passatempo. A coisa começou como uma brincadeira de salão, um passatempo. E não pôs medo em ninguém. Agora, imagina se alguém começa a falar de forma, um espírito se comunicar e falar coisas de outro, acusar de alguma coisa, ou apontar defeito, alguma coisa. Acho que não seria um bom começo, né? Mas sendo essa brincadeira, isso era uma moda que era no mundo inteiro.
Vira e mexe. Claro, se alastrou muito mais, né, como brincadeira de salão na França, porque precisava chamar a atenção de um indivíduo, né, esse senhor Rivail, que ainda não tinha nome de Allan Kardec, para despertar nele, falou, pô, mas peraí, a mesa está falando coisa, está mostrando que tem uma inteligência por trás disso. E aí ele começou a estudar isso. E ele percebeu a importância disso. Ele viu nisso algo que foi, que tinha um fundamento, que tinha um propósito, que tinha alguma coisa que não era só uma brincadeira de salão. Então, aí começou a coisa a se desenvolver. E a mediunidade, depois, porque, mesma coisa, aí ela foi evoluindo, né, com o conhecimento, com a própria manifestação dos espíritos, né, atuando sobre os médiuns, né, porque também tem que haver um desenvolvimento. Tem médium que é natural. Ele pegava aquelas crianças lá, adolescentes, né, e fazia sessões, eram meninas, né, mas elas eram médiuns naturais. Elas não estudaram o livro dos médiuns, que nem existia o livro dos médiuns. Então, depois disso, começou a vir mais gente, naturais e também que se desenvolveram. Quantas pessoas, tem gente aqui, nessa reunião, que sabe que nas nossas reuniões mediúnicas, médiuns foram desenvolvidos, eles tinham o potencial mediúnico, tinham o desejo de desenvolver a mediunidade, e nós estudando e praticando, conseguimos que tinha médium psicofônico ali. Assim, então, é um processo, né? É um desenvolvimento, é uma coisa que vai crescente. Mas a sua pergunta foi muito interessante, porque nos faz pensar que, de novo, tudo tem um processo de melhoria, um processo de evolução, inclusive na revelação. Olha Kardec falando, naquele método era muito primitivo, e ele estava falando no começo disso. Mas ele já, quando escreveu aquele livro, o livro dos médiuns, ele já percebeu, ele já se utilizava de outros médiuns, outros métodos, né, da manifestação dos espíritos. Era escrita, era psicofonia, era esse tipo de coisa. É verdade, Luiz, você tem razão, né? Precisava ocorrer uma aceitação, né? E depois as coisas foram evoluindo. Faz todo sentido. Obrigada. Precisava ferir os nossos sentidos, né? Nossa audição. Agora a gente fala assim, mas naquela época tinha mais médios de efeitos físicos, porque era apropriado, era necessário. Então, nasceram, né, reencarnaram espíritos que vieram já preparados para isso, para que tivesse mais esse tipo de coisa. Tem médium que levitava, né? Aquele Daniel Douglas Home, ele levitava. Imagina o preparo dele no plano espiritual para vir ali para dar essa demonstração de que havia algo, sabe, que era um fenômeno natural, mas segundo outras leis, e que tinha que ser desvendado, né? As irmãs Fox, né, e outra, médiuns naquela época, passavam perireco. Eles eram perseguidos. Mas você sabe que ainda... boa noite, Luísa, que eu estava sem meu microfone quando você falou, mas eu te ouvi. Mas você sabe que ainda hoje você encontra, de vez em quando, né? É raro, mas você encontra. Eu me lembro sempre de um senhor em Portugal que eu conheci. Havia filas na porta da casa dele para ir ter com ele, para conversar com ele, né? Mas ele, a esposa dele me contou isso, que a gente ficou amigos, né? E, embora eu nunca tenha visto, a esposa me contou de quão assustada ela ficou quando ela o viu levitar pela primeira vez, caminhar 2 palmos acima do chão. E ela que não acreditava, quando conheceu, ainda em época de namoro, me lembro dela me contando essa história, ela ficou tremendamente assustada. O que é isso?
Se ele Depois não, né? contasse, certamente acabava o namoro. Pois é. E ela, quando ele estava em transe, né, espiritual, isso acontecia, não sempre, mas acontecia de tempos em tempos. Agora, qual o propósito disso acontecer, eu não sei, né? Mas acontecia e acontecia dentro de casa. Então, ela depois, quando eu os conheci, eles já eram casados há muitos e muitos anos, então isso já não era mais uma coisa que a assustava. E uma vez conversando com ela, né, ela relatou isso a mim. Ele não falava essas coisas, ele não dividia essas coisas com as pessoas, sabe? Foi ela que confidencialmente me falou, né, do quão assustada ela ficou quando o conheceu. Mas quer dizer, então você ainda percebe que ainda existem espíritos desses encarnados, onde essas coisas acontecem e a gente não sabe o porquê, né? Ele mesmo, ele não estudou o livro dos espíritos ou o livro dos médios para ser médium, ele era simplesmente esse médium desde muito cedo na vida dele. E esses fenômenos começaram a acontecer e ele percebeu que ele tinha que trabalhar. Ele tinha que ajudar as pessoas para que as coisas se amenizassem, porque os fenômenos que aconteciam, pelo visto, eram muitos, né? Agora, Kátia, você falando, dando esse exemplo, e eu me lembrei de Jesus andando sobre as águas. Como fica simples entender isso, né? Não é mesmo? Se a gente, Não é? Pois é. sem esse conhecimento, fala, não, isso aí foi invenção. Alguém colocou no Evangelho que ele caminhou sobre as águas para mostrar que algo que ele não, que um valor que ele não tinha, sei lá, a gente colocaria em dúvida. Hoje, a gente, quando pega essa passagem, o que tem de novidade para a gente agora, sabendo desse tipo de coisa? É verdade. E se a gente pensar, né, que Jesus foi o maior médium na face da Terra, a gente entende isso, né? Entende isso perfeitamente. É, Isso realmente. é muito interessante, mas eu fico pensando assim, né? Para este senhor, que hoje já deve ter uma certa idade, já deve estar quase pertinho dos quase 80, deve estar, né? Quando eu conheci, ele já tinha uma certa idade. Eu fico pensando, por que isso aconteceu com ele? Será que foi somente para chamar a atenção dele para a necessidade da caridade, do trabalho mediúnico? Por que será que esses fenômenos começaram a acontecer com ele numa cidadezinha muito remota, no interior de Portugal, sabe? No meio das fazendas lá, das plantações, tinha lá a casinha dele, humilde, e onde essas coisas aconteciam. Agora, depois de um tempo, e com um preconceito muito grande em Portugal, isso eu estou falando, né, há 30 anos atrás, havia um preconceito muito grande, os médios eram até chamados de bruxos, veja isso, né? E então ele não divulgava muitas dessas coisas, mas as pessoas começam a comentar, né, e começam a perceber e testemunhar alguns fenômenos, e daí pronto, havia fila às vezes na casa dele para pessoas que precisavam de uma palavra de consolo, precisavam de uma orientação, e ele ajudava, ele ajudava. Era uma pessoa muito boa. Mas eu continuo sem entender por que esse Então, tipo de fenômeno aconteceu com ele, né? Com eu qual gostaria, propósito? gostaria, então, de talvez dar uma resposta que você pudesse dormir à noite tranquila, tá bom? Assim, claro, pensando nisso. Olha, os motivos podem ser enormes. Inclusive, o fato dele estar se treinando através das reencarnações para essa mediunidade. E no futuro ele venha com maior compreensão utilizando isso. Porque nós, como seres biológicos, né, durante a reencarnação, a gente usa um corpo biológico. E a mediunidade, ela se faz, né, ela se apresenta através do físico, não é espiritual. Uhum, Tá? uhum. Então,
ele pode estar, eu estou dando um exemplo, pode ser muitos, mas ele pode estar, ele só está servindo para ele, por exemplo, para que ele venha se aprimorando através disso. Você vê, um Chico Xavier não nasceu médium agora, nesta experiência contemporânea nossa, né? Ele já muito, e isso realmente, se você pega as obras que fala do tempo, né, das reencarnações dele, você vê como ele foi progredindo com relação a isso. A mediunidade não era novidade para ele. Então, isso se faz com... Agora, esse fenômeno acontecendo, eu imagino que seja, né, o ectoplasma e toda essa energia toda era fornecida por ele mesmo, para que o fenômeno acontecesse com ele mesmo. Claro, é isso. Né? E olha, e eu vou te dizer, ele era um homem enorme. Ele não era magrinho, levinho, não. Ele era um homem muito grande, sabe? Assim, de um porte muito grande, pesado, sabe? E aí você pensa, né? Poxa, isso aí ultrapassa qualquer lei da física, né? O fenômeno não importa, o peso, o tamanho da pessoa. Ele era um homem de um porte bem grande e isso acontecia com ele. Então, impressionante. Kardec antecipou essa sua dúvida, colocando no livro dos médiuns, que dúvida que devia ser de muita gente, né? E a gente já estudou isso aí, sobre os corpos ficarem mais pesados ou mais leves. Que tentavam levantar, né, peso, não conseguia, e era uma coisa pequena, uma mesa simples. Então, uma criança levantava uma mesa... Mas então, você vê, para ele, o peso dele era indiferente. Para aquele fenômeno espiritual, o peso dele era totalmente indiferente. Totalmente indiferente. Desde que tenha o material necessário e a habilidade do espírito, né? Porque lembra que a gente estudou que, inclusive, tem espírito que se utilizava da ajuda de outros espíritos, porque para fazer. O final do lado não era tanto assim, para poder, ou então de muitos médios para ter o suficiente para aquilo. Então, tem a qualidade também desse fluido. Bom, é realmente de assustar, né? Quando a pessoa não tem esse conhecimento e, de repente, vê uma cena dessa, é de assustar. E quando acontece dentro da sua própria casa, né? Como foi o caso desta senhora, em presenciar, imagina o susto que ela levou. Né? Impressionante. Ela deve ter achado uma utilidade para isso, também trocar lâmpada, assim, escada, essas coisas. Uma coisa que eu não lembro, provavelmente, como isso já foi há muitos anos atrás, eu não me lembro de ter perguntado quanto tempo durava, sabe, esse transe mediúnico. Eu não sei quanto tempo durava. E o porquê da levitação. É interessantíssimo isso. Enfim. Esse tempo depende da quantidade de ectoplasma e da necessidade do que está acontecendo. Mas, Vera, isso acontecia, conforme ela me contou, acontecia quando eles estavam sozinhos dentro de casa, ela e o marido. E isso acontecia. Então, provavelmente, ele deveria estar ajudando até do lado espiritual, né? Trabalhando, porque não eram encarnados que estavam ali presentes. Né? E isso acontecia quando os dois estavam sozinhos. Então, impressionante isso, muito impressionante. E ele falava muito pouco sobre essas coisas, era ela quem me contava. Ele era bastante discreto, até porque havia esse preconceito, né, cultural em Portugal, que acredito até exista ainda hoje. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Vamos aproveitar esses minutinhos hoje. O assunto é interessante, mas o capítulo não é tão longo assim, mas eu preferi, porque não daria para uma só sessão, e duas, a gente tem bastante tempo aí para poder comentar. Bastante relativo, né? Relativamente falando. Todo mundo quietinho, né? Só eu que falou, e a Daniela. Estamos aqui, né, Cátia? E você, né? Você vê como a gente tem saudade quando você não tem. Poxa, obrigada. Tem sido meio
fechado aqui, mas dando eu apareço. Mas volto a falar, a pergunta da Daniela foi muito interessante, realmente, porque foi esses dias que a Ana Paula fez um comentário, né, que quando mais pessoas estão tratando o mesmo assunto, a gente acaba compreendendo melhor, vendo por outros ângulos, discutindo, né? Sim, sim. E é realmente isso. O estudo ele é muito importante quando é feito assim em grupo, porque a gente consegue extrair mais, né? Eu vou fazer um comentário. Assim, baseado assim, no que a Kátia falou, né? Eu fiquei pensando quantos médiums que estão fora, né, vamos dizer assim, do espiritismo e que estão aí lidando com a mediunidade, né? Como que ela não é propriedade do espiritismo, né? Como ela não Verdade, ocorre só assim dentro dos centros espíritas, né? Bem lembrado, muito bem lembrado. Não é propriedade do espiritismo, mediunidade. E esse senhor nem sequer se referia a isso como espiritismo. Uhum. Há 30 anos atrás, né? Ele só sabia que era algo que acontecia com ele, que ele precisava trabalhar e atender e ajudar as pessoas. Não, eu fico Era só isso imaginando... mas ele nunca se referiu a isso como espiritismo, não sei nem como ele chamava, né, isso, porque... Não, e quantas pessoas que não estão medicadas, vocês estavam falando, né, que se tivesse iniciado da forma como é hoje, né, a mediunidade, que várias pessoas estariam, né, medicadas. Aí na hora veio na minha cabeça, mas quantas não estão medicadas agora com medicamentos de tarja preta, né, antidepressivos, ansiolíticos, por conta de uma mediunidade que eles têm. Porque, eu fico ouvindo vozes, então, é claro, não estou dizendo aqui que não existam, né? Não estou falando que tudo é problema, né? Que toda esquizofrenia é causa mediúnica. Eu não estou falando isso, mas a gente já sabe que ela é intensificada pela carga mediúnica também, né? Mas o que eu queria dizer é assim, quantos não são diagnosticados com bipolaridade, com esquizofrenia, com tantas outras doenças do sistema nervoso central, né, do cérebro, que na verdade não possuem essa doença, não da forma como é caracterizado pelos médicos, né, que são, né, que acreditam que o cérebro é que causa todos esses efeitos, né? Dentro do entendimento, né, dos profissionais da área de saúde, né, dos neurocientistas, é o cérebro que cria tudo isso, né? É um órgão que cria tudo isso. Então, eu fico imaginando que o quanto as pessoas estão ainda sofrendo, né? Mas, de novo, é um processo, né? É um processo lento. Apesar do espiritismo estar aí desde 1800 e pouquinho, é um processo lento mesmo. A mediunidade não é exercida na sua plenitude por todos, né? Você tem razão. E ela vem se aprimorando a cada dia. E o plano espiritual junto, aprimorando e refletindo aqui. Uhum. Se vocês, para mim, assim, eu antes imaginava assim, falei, puxa, por que os espíritos não dão entrevista, né? E, assim, há um tempo atrás eu pensava isso. Não que eu fosse, assim, visionário. São as conclusões que a gente vai tirando, vai lendo aqui, lendo ali, estudando, conhecendo, aprendendo, e vai tirando conclusões. Tem um grupo lá em Birigui, né, que fazem tratamentos, curas mediúnicas, né? E eu acompanho eles, né? Eu procuro, estou sempre assim assistindo às palestras, às sessões de estudos, né, deles. E eles têm alguns vídeos, né, que fica no canal deles lá. E é o espírito explicando o que ele está fazendo, a cirurgia, como ele está operando. É a entrevista que eu achava que podia ser feita. E ele está fazendo. Não é que ele escutou meu pensamento, não, que é natural. Então a gente fala, eu vivo falando que hoje a gente usa o celular, mas que no futuro não vai precisar de celular. É que hoje nós precisamos do celular para nos comunicarmos à distância. Mas no futuro não vai precisar. Tal a nossa capacidade, né, de comunicação, pensamento. Mas aí, quando você fala dessa capacidade, Luiz,
eu vejo ela muito mais como uma capacidade moral do que intelectual. Não, mas isso não tem dúvida. Cada vez que eu penso em progresso, eu penso em evolução moral. Para mim não tem. Hoje eu sei a situação em que a gente se encontra. Assim, o mundo, né, a humanidade e eu, né, nós estamos num pacote só, né? Nós não somos muito diferentes, na verdade. É isso. Não. Então, a gente, eu digo assim, da humanidade, né? Então a gente não adianta a gente se achar, né? Mas a realidade é essa. Então, hoje eu tenho, inclusive, uma certa tranquilidade, apesar de eu lamentar isso, que nós temos um longo caminho ainda para percorrer. E muito disso depende de encarnações atuais. Por exemplo, o exemplo da Cátia, lá do senhor lá de Portugal. Se ele está sendo preparado para ser um médium de efeitos físicos lá no futuro, né? Daqui sei lá quantos séculos, né? Ele vai continuar tendo isso e de forma isolada. Ou então ele vai ter contato com doutrinas como o Espiritismo e vai estar aprendendo mais a respeito. Mas sabe que Desculpa te interromper, Luiz. Não, absolutamente. Mas sabe o que eu acho? Porque essa semana eu estava até conversando sobre isso, sobre essa questão do aprendizado, né? Eu acho que o engraçado é que nós somos espíritos, né? E isso foi algo que eu estava pensando muito do estudo dos livros do André Luiz, né? Principalmente quando começa a estudar o Nosso Lar, né? Por que tudo é novo para o André Luiz se aquela não era a primeira reencarnação dele, né? Então, essa questão da mediunidade, da intelectualidade, não é nada novo para nós, que somos espíritos, como dizem, milenares, né? Que já reencarnamos diversas vezes. Então, aonde está a novidade, né? Onde está a originalidade? Onde está o que a gente precisa realmente aprender? É essas relações, não é assim, claro que a gente está revendo, a gente não tem lembrança do passado, então, portanto, a gente não sabe logo, né? Faz muito sentido para a gente, mas a gente precisa entender como que esses mecanismos se colocam, né? Ocorrem. Mas o que a gente tinha que estar retirando de tudo isso, essencialmente? Eu acho que é a questão, que nem esse exemplo da Kátia diz muito sobre isso, né? A mediunidade dele trazia o que para ele? Né? A oportunidade de ajudar outras pessoas, né? O que a reunião mediúnica traz para a gente? Estudar o fenômeno físico? Sim, mas o que ela acarreta mais? Trazer a oportunidade não só de ajudar desencarnados, mas também encarnados que estão aí. A gente eu comentei, né? Tantas pessoas com a mediunidade que estão aí medicadas, né? Não é necessariamente converter essas pessoas para o espiritismo. Eu acho que isso é muito importante também lembrar, que a pessoa, para participar de uma reunião mediúnica, ela não precisa ser espírita, né? Ela só precisa estar aberta a aprender, né? Não há uma obrigatoriedade, porque se aquilo vai ajudá-la a lidar com aquela mediunidade que ela tem, a moralidade, o entendimento do espiritismo vai vir com o tempo. Não existe essa necessidade de converter a pessoa antes, né? Claro que há necessidade, como você disse, de preparar. Então, eu fico imaginando que talvez o que a gente precisa focar mesmo são essas relações, né? Que é através da caridade. Né? Esse mesmo espírito que eu falei, né? Que a entrevista que ele está dando ali e tal, então ele incorporado, né, que é uma palavra que vocês vão entender, né? Mas assim, o médium em transe mediúnico e ele falando através daquele médium para a gente, assim, falando com sotaque alemão e tudo, explicando o que é aquilo, a maneira com que ele faz, falando das teias energéticas que atuam sobre o perispírito, e está no perispírito a causa, o corpo é a continuação, é o reflexo daquilo que o perispírito está passando, né? Então, e ele explicando aquilo lá. E olha, você tem toda a razão. E esse mesmo espírito, ele fala o seguinte, ele fala que a casa espírita, né, esse trabalho, né, da cura mediúnica, não é para curar corpos, mas sim esclarecer espíritos. Então, no final das contas, não é a cura ali, porque tem pessoa que nem é curada, porque a cura para ela é a doença. Ela não pode abrir mão daquilo. É interferir no aprendizado dela. Né? E aquilo que você falou sobre
os trabalhos mediúnicos trazerem assim, resultado moral, isso é uma verdade. Eu posso dizer que eu sou resultado disso. Quando eu comecei a trabalhar, né, nas reuniões mediúnicas, eu percebi que eu tinha que mudar a minha maneira de ser. Porque não adiantava eu ser um no grupo mediúnico e outro fora dele. Não é possível. Então, eu fui me modificando, melhorando. Não sou nem um santo, nem um anjo, nada disso. Mas, comparado com o que eu já fui, e eu posso dizer, o que me levou a isso foi justamente esse esclarecimento. Eu mudar para que eu pudesse ser efetivo. Então, nos trabalhos mediúnicos, para ajudar e tudo, como você falou, encarnado, desencarnado, não importa. Porque eles sentem o que a gente é. Mais do que nós. Um conversando com o outro, eu posso ser um artista, nossa, 2 encarnados conversando, eu e mais um. E posso convencer a pessoa. Mas engraçado que isso ocorre em todos os trabalhos que a gente está no Centro Espírita, né? Eu lembro que a primeira vez que me convidaram para fazer o Evangelho, eu falei assim, na frente de todo mundo ali, eu falei assim, nossa, que responsabilidade, né? Porque eu não posso chegar e falar uma coisa que ou então eu tenho que ser honesta e sincera e falar assim, olha, esse é o meu entendimento, mas para mim ainda é muito difícil praticá-lo, né? Então, é uma responsabilidade. Então, você acaba... Eu acho que o trabalho no Centro Espírita acaba nos aproximando dos outros, mas, ao mesmo tempo, ele vai tirando as nossas máscaras, né? Que a gente utiliza muito, né, na convivência social. Né? Aquela situação em que você tem que ser algo que as pessoas estão esperando que você seja. Né? Eu percebi isso muito, desde que eu comecei a trabalhar no centro, que eu posso ser mais eu mesma do que necessariamente o que os outros esperam que eu seja. E essa é uma das vantagens, né, de trabalhar. Porque você estava falando da reunião mediúnica, né? Na reunião mediúnica, quem que você vai enganar? Não tem como. Realmente em todos os trabalhos, nos estudos, a gente começa a estudar, a gente começa a perceber as coisas com mais nitidez. Por isso a importância realmente, se vocês têm, porque não existe professor de espiritismo, tá? É bom que todos saibam. O que existe é aluno espírita, está sempre aprendendo. E se em algum momento esse aluno conhece um pouquinho mais do assunto, ele conduz aquele assunto e compartilha com os demais. Mas qualquer um de nós pode ser, naquele momento, está conduzindo o estudo. Né? Então, não é não tem essa de professor espírita, não tem mesmo. Tem aluno espírita. Então, nós estamos sempre aprendendo. E, olha, eu garanto para vocês, a gente tem contato com a doutrina espírita há muito tempo, né? E é impressionante como a gente se depara com coisas e fala, meu Deus, eu não tinha visto isso, eu não tinha percebido isso. Ou então chega a uma conclusão que não tinha chegado, podia ter chegado no começo, o primeiro contato com a doutrina espírita. Mas não, ele vem na hora. Então, é um amadurecer, é muito bonito. Isso vem de novo nessa transformação constante de que tudo é alvo, tudo, não somente nós. Então, a transformação é algo constante em nossas vidas, né? Como Heráclito dizia, né? Tudo flui, é tudo movimento, né? E é uma beleza isso, quando a gente percebe, né? Então, mas espera aí, eu estou muito velho para aprender. Não está. Até o último suspiro nós vamos estar aprendendo, né? E tem oportunidade de aprendizado. Então, bom, acho que vocês ouviram o Cuco, né? Ele é implacável, né? Né, Cris? Então, a gente vai atender ele e vamos fechar agora a nossa reunião. E alguém que possa dizer algumas palavras de agradecimento, do que seja. Muito rápida, muito singela. Pode abrir o microfone e falar. Tá bom? Então tá, eu vou fazer. Obrigada, Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de estudo, onde todos nós juntos
tentamos aprender um pouco mais dos teus ensinamentos. Que esta noite seja uma noite abençoada. Sabemos que os trabalhos mediúnicos continuarão, que os nossos irmãos necessitados sejam atendidos e assistidos, e que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam sair desta reunião agora com um sentimento de leveza e com muita paz, a paz que emana de ti, ó Mestre Jesus. Obrigado aos irmãos benfeitores aqui presentes, que nos orientam sempre e que se preparam para continuar e dar por aberto a sessão mediúnica na casa de Luiz e Vera. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, fiquem com Boa Deus. noite, gente. Boa noite. a Obrigada, todos. Luiz. Obrigada. Um beijo.